Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Para nós do programa Cada Dia, a sua audiência é muito importante. Nós louvamos a Deus por sua vida e rogamos a Ele que abençoe a sua família. No programa de hoje vamos tratar de um tema que você certamente já ouviu. É a expressão, quem cala, consente. Você se considera uma daquelas pessoas que gosta de falar muito? Como diz o ditado, gosta de falar pelos cotovelos? Há muita gente assim que fala sem pensar e não se preocupa em espalhar palavras ao vento. Por outro lado, existem pessoas que preferem não falar em determinados momentos. Isso não quer dizer que não expressam o que pensam. O silêncio também é uma forma de comunicação. O reverendo Martin Luther King Jr. certa vez disse: "No fim, nos lembraremos não das palavras de nossos inimigos, mas do silêncio de nossos amigos." O silêncio pode ser positivo sim, especialmente quando não adiantamos palavras, declarações ou opiniões que têm a hora certa e o modo certo de serem pronunciadas. Prudência no falar é sinal de sabedoria. Uma língua solta, descontrolada e sem freios pode causar grande destruição e criar muitas inimizades. Por outro lado, ainda que precisemos ser tardios no falar, como já ensinou Tiago, o irmão de Jesus de Nazaré, não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar o que é verdadeiro, o que é justo, o que promove o bem, o que encoraja, o que anima. Tudo isso serve para trazer esclarecimento, corrigir, impedir que confusões e ilusões sejam mantidas ou perpetuadas. Ser tardio para falar não significa necessariamente deixar de falar o que precisa ser dito. Quando não há prudência, sabedoria, falar antes da hora pode trazer grandes prejuízos. A fala é também um dos principais meios de evitar a omissão. Deixar de escrever, mencionar ou até mesmo deixar de falar sobre algo é um silêncio que contribui para a falta de conhecimento.
Andressa e Beatriz, duas jovens jornalistas recém-formadas, resolveram não se omitir sobre a alopécia areata, doença autoimune que causa queda de cabelos e pelos do corpo. A Beatriz tem esse tipo de alopécia desde os 16 anos. Em 4 mãos, elas escreveram sobre o assunto. Era uma vez um cabelo. Alopécia areata em histórias reais é um trabalho de conclusão de curso da faculdade que virou um livro, que nada mais é do que a primeira publicação em língua portuguesa voltada para pacientes e curiosos sobre o assunto. Nosso objetivo com esse livro é fazer com que mais pessoas conheçam essa doença, a alopécia areata, que saibam que ela é uma doença autoimune, que pode atingir qualquer pessoa, mesmo que não haja o histórico dessa doença na família, e que não é o fim do mundo, que existem outras pessoas passando pela mesma situação, que quem começa a perder o cabelo por essa doença não está sozinho. As meninas me contaram que o livro é o resultado de uma pesquisa criteriosa com um total de 27 entrevistas feitas com uma antropóloga, psicólogos, dermatologistas, familiares de pacientes e pacientes de alopécia areata. E são as histórias de 15 pessoas. Através das histórias dessas pessoas, explicar como funciona a doença, o diagnóstico, tratamentos, acompanhamento psicológico, os grupos de apoio que existia. Entre eles, Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians e comentarista esportivo da Band. A gente tentou contato por Facebook e ele imediatamente respondeu a gente, falando que seria bom falar sobre o assunto, porque também é uma coisa que ele vive diariamente, né? Ainda mais sendo uma pessoa pública na TV. Ele tinha um programa e as pessoas geralmente ficavam perguntando o que ele tinha, o que era. Então ele achou uma boa ideia também falar sobre isso. Ele recebeu a gente na rádio, que ele tinha um programa, e a gente fez a entrevista com ele. A ideia para o livro foi a falta de livros em português com uma linguagem acessível e também uma forma de reunir informações corretas, com base mesmo em pesquisas. A gente queria que essa doença seja conhecida para ajudar quem tem, para que as pessoas também tenham interesse em conhecer. Conhecer a doença, saber como se comportar, saber o que pode ser feito, pode ajudar muita gente. E pode ajudar as pessoas a saberem lidar com pessoas que estão passando por isso. Precisamos nos lembrar também de falar a verdade em amor. Falar com prudência e bom discernimento pode ser um santo remédio nos relacionamentos interpessoais. Essa postura pode ser uma maneira eficaz de impedir que males se alastrem e pode ainda ser um meio de desmascarar e combater mentiras. Toda e qualquer omissão nossa, seja por palavra ou ação, diante de raciocínios, comportamentos, interesses ou posturas que levam à desumanização da sociedade e à sua degradação, trará consigo desdobramentos intensos e extensos de maiores ou menores proporções. A omissão do bem faz com que muitos permaneçam no erro, e tal permanência nele pode levar muitos outros a aceitarem o que é errado como sendo algo certo. Não é à toa, por exemplo, que em muitas situações ainda prevalecem a impunidade contra os mandos e desmandos de autoridades governantes e representantes corruptos. Embora a questão da impunidade seja ainda uma marca, né, esteja no nosso inconsciente coletivo, né, eu acho que também tem uma sensação grande, inclusive quando a gente viaja para outros países, né, as pessoas dos outros países, especialmente aqui na América Latina, dizem assim: mas vocês estão punindo, né? Os grandes empresários, os ricos estão indo para a cadeia, os grandes políticos estão indo para a cadeia. Eu acho que, em parte, a população também tem esse sentimento. Talvez nunca se tenha punido tanto, né? Tanto os políticos como setores muito fortes do empresariado brasileiro. Se sobra alguma sensação de impunidade, me parece que ela pode dizer respeito digamos, a pergunta sobre se efetivamente todos os envolvidos serão punidos. Não podemos nos calar diante de tudo o que é injusto e passa na frente dos nossos olhos. Quem cala consente,
Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Não saia daí! Quem cala consente. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Não podemos ficar alheios aos problemas e injustiças que ocorrem ao nosso lado. Se não falamos nada, não verbalizamos, dá a impressão de que concordamos com tudo que está errado. Queremos trazer à memória um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, nascido em 1906 e que viveu até 1945. Ele foi pastor luterano, escritor e professor de teologia. Entretanto, quando o nazismo quis se impor como ideologia dominante, o seu líder principal como uma espécie de autoridade divina que não poderia ser contrariada, Dietrich reagiu contra tal regime e contra o seu dirigente, o Führer Adolf Hitler. E é com muita satisfação e honra que damos vez à voz de Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que foi martirizado pelo regime nazista, um homem que não se calou diante dos poderosos deste mundo. Dietrich Bonhoeffer preferiu ser voz do Deus justo no mundo a ser fantoche do mundo. Bonhoeffer disse: "O silêncio em favor do mal é o mal em si. Deus não nos manterá sem culpa. Não falar é falar, não agir é agir." Dietrich foi morto pelos nazistas, poucos dias antes dos aliados libertarem os que viviam nos campos de concentração na Alemanha. Mas, mesmo morto, Dietrich ainda fala. Embora vivamos em dias em que a comunicação virtual pela internet facilita e muito nossas conexões, é bom que se diga que ela não é por si mesma suficiente para resolver nossos problemas na vida ou na sociedade em que vivemos. É também no convívio presencial, marcado pelo respeito recíproco, que podemos desenvolver diálogos e discussões sadias, que nos ajudam não só a expressar nossas opiniões, mas que também servem para nos ensinar que nosso conhecimento, por melhor que seja, tem limitações. Não temos conhecimento de todas as coisas, não somos oniscientes, somente Deus é onisciente. Somente Ele conhece todas as coisas com perfeição. Mas, se ainda estamos vivos, temos a oportunidade de aprender o que não aprendemos, temos a condição de aplicar e de fazer o que ainda não fizemos e de transmitir o que ainda não transmitimos. Por isso, mesmo que você tenha ouvido que sua vida é obra do acaso e que ela não passa de um mero objeto na galáxia, não podemos deixar de falar que a vida é um convite para que todo ser humano desfrute de uma relação eterna com o Criador do Universo. Sim, até mesmo as obras maravilhosas da criação proclamam, anunciam, ecoam para todo mundo que Deus vive. No entanto, por mais bela que seja a natureza, por mais belo que seja o litoral brasileiro com suas belas praias, o Pantanal mato-grossense, por mais belos que sejam o Rio Amazonas, o Rio Nilo, as cataratas do Iguaçu, por mais lindas que sejam as flores, as árvores e tudo que foi criado, Deus não é a natureza, mas até mesmo sua criação não deixa de falar dele à sua maneira. O exemplo maior e melhor e que mais nos encoraja a não sermos omissos na transmissão, prática e defesa de tudo o que é justo e verdadeiro é o exemplo que vem de Jesus Cristo. O seu modo de viver, conforme temos conhecimento a partir dos evangelhos, deixa claro que ele, Jesus, combateu a mentira com a verdade. Ele condenou a hipocrisia, sendo autêntico em suas palavras e coerente com relação a tudo que ele falava, pois ele ensinava o que praticava. Jesus não deixou de falar e de condenar os que haviam feito do templo um lugar de comércio,
uma casa de ladrões que usavam de discriminação e que tinham um caráter duvidoso. Jesus não deixou de falar a todos. Mudem sua maneira de pensar, mudem sua maneira de viver, arrependam-se, não vivam errando o alvo. Jesus, em sua fala, não deixou de chamar pessoas para si e em sua palavra trazia e continua trazendo correção, acolhimento e direcionamento. Que nosso modo de viver não omita e nem deixe de expressar em obras e palavras o Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias que podem levar outros a viverem a vida mais extraordinária e maravilhosa. Quem cala, consente. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Muito bem, nós vamos conversar com você hoje sobre um assunto que está muito presente na mídia brasileira, que está atingindo, de certa forma, a classe política e empresarial brasileira, que está aí reverberando em toda a nação e transbordando para além das nossas fronteiras através da mídia internacional. O nosso programa hoje versa sobre o seguinte tema: quem cala, consente. Quem cala, consente. É claro que tem hora de se calar. O silêncio é de ouro. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Mas há outro momento em que o silêncio é conivência, o silêncio é concordância, o silêncio é parceria, o silêncio é criminoso. É nesse sentido que o tema do programa coloca: quem cala, consente. Porque muitas vezes o silêncio é sinônimo de uma omissão acovardada. Muitas vezes o silêncio é concordância com a prática do erro. Muitas vezes o silêncio sinaliza parceria com aquilo que está sendo feito nos bastidores, atrás das cortinas, às ocultas. E desta maneira, quem cala, consente. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos ter posicionamentos claros, no sentido de aprovar o bem e reprovar o mal, no sentido de andar na luz e rejeitar as trevas, no sentido de andar na verdade e repudiar a mentira, de promover a justiça e de combater a iniquidade, de levantar bandeiras tremulantes para aquilo que é justo, é aceitável e denunciarmos com toda a veemência aquilo que está na contramão da verdade, da justiça e da misericórdia. E eu gostaria de remeter você ao texto de Efésios, capítulo 4, verso 25, quando o apóstolo Paulo escreve: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A primeira coisa que nós precisamos abandonar e descartar e despojar da nossa vida
é a mentira. A mentira é a adulteração da verdade, é a ocultação da verdade, é a inversão da verdade. A mentira é quando eu quero que o outro tenha uma opinião a meu respeito que não é a opinião verdadeira. É quando eu me promovo, quando eu me exalto, quando eu me coloco numa posição de privilégio, mas não calçado com a verdade, tentando ludibriar a opinião das pessoas, tentando enganar a opinião pública, fazendo uma propaganda enganosa a meu respeito e a respeito do meu trabalho, das minhas obras. É quando eu levo as pessoas a acreditarem numa versão que não é a verdadeira. É quando eu faço propaganda daquilo que eu não sou. É quando eu passo a imagem, a ideia de ser uma pessoa íntegra, proba, quando na verdade, atrás das cortinas, no anonimato, a realidade é completamente diferente. É isso que nós estamos assistindo todo dia, toda hora. Políticos que sobem à tribuna, fazem discursos bonitos, eloquentes, carregados de forte moralismo, defendendo a causa pública com tanta destreza, mas nos bastidores, saqueando o erário, roubando a nação, oprimindo os fracos, favorecendo os poderosos. E desta maneira é que a Bíblia nos ensina a não praticarmos a mentira, deixando a mentira. Nós não podemos viver uma vida de falsidade, porque a mentira tem uma procedência, ela é do maligno, o diabo é o pai da mentira. Mas o texto diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade. A verdade, ela nem sempre é popular, ela nem sempre é palatável. A verdade muitas vezes fere. A verdade muitas vezes constrange. A verdade muitas vezes recebe das pessoas, ou pelo menos de um segmento de pessoas, uma profunda rejeição. Mas a verdade, ela mesmo ferindo, ela é melhor do que a bajulação do hipócrita. Porque as feridas que a verdade produz trazem cura para nós. É melhor você ser confrontado com a verdade do que você ser elogiado pelo bajulador hipócrita. Deixa a mentira, fale a verdade. É claro que a verdade precisa ser dita dentro de um contexto, no sentido de ser a verdade em amor, encontrar graça, ser oportuno, na hora certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Tudo isso é fundamental. Porque há pessoas que, embora falem a verdade, elas falam a verdade com arrogância, falam a verdade para machucar, falam a verdade no sentido de destruir o outro, de humilhar o outro. É por isso que a Bíblia nos ensina que é preciso temperar isso, falar a verdade, mas a verdade em amor. Porque quando você fala a verdade em amor, você tratou do problema e também restaurou a pessoa. Se você fala só a verdade sem amor, você trata do problema, mas esmaga a pessoa. É isso que Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Ele falou a verdade, mas ele restaurou a pessoa, machucada e ferida, dando a ela uma nova oportunidade de recomeçar a sua caminhada de nova maneira, com novos princípios, com novos valores. Mas ainda o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui que nós devemos falar a verdade uns com os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Quando você não fala a verdade, quando você se acovarda ou quando você se omite, na verdade, você não está prejudicando apenas você está prejudicando a pessoa e as outras ao redor. Porque nós não somos uma ilha.
nós estamos conectados, nós estamos aliançados uns com os outros. Quando eu oculto a verdade, quando eu me acovardo, quando eu me omito, quando preciso falar, ou quando falo, quando precisava me calar, então eu estou atingindo pessoas ao meu redor, eu estou machucando pessoas ao meu redor. Eu estou, talvez até, soltando determinadas expressões e palavras que não posso recolher mais e que vai trazer certamente consequências perigosas, até danosas para as pessoas à nossa volta. Então, quero resumir esse assunto hoje com você. Quem cala, consente. Tem hora que você não pode se calar. Tem hora que você não pode ouvir algo e ficar em silêncio, porque ficar em silêncio, não confrontando a pessoa que está lhe dizendo determinadas coisas, é você dar um apoio tácito, dar um apoio velado àquela situação criminosa. Então, se você escuta algo que você não aprova, diz isso, verbalize isso, confronte a pessoa. Quem sabe você vai ser um instrumento de Deus para levar essa pessoa ao arrependimento, a uma mudança de postura e de conduta. Quando Jesus chegou em Jerusalém e ele viu o templo sendo usado de maneira ilegal, ilícita, inconveniente, porque a casa de oração foi feita em covil de salteadores, ele virou a mesa dos cambistas. Ele pegou o chicote, expulsou os vendilhões, soltou os animais e disse: esta casa é casa de oração. E vocês transformaram esta casa de oração num covil de salteadores. Fizeram um comércio dentro da casa de Deus. Vocês exploram as pessoas aqui dentro da casa de Deus em nome de Deus. Jesus Cristo não tornou-se conivente com aquele quadro, aquela situação. Ele foi sério, ele foi enérgico, ele foi claro, ele foi contundente nas suas posições para que as pessoas pudessem reconhecer que aquilo que eles estavam praticando era contrário à palavra de Deus, desonrava o nome de Deus, desonrava a casa de Deus. Então, é hora de você parar e fazer um check-up na sua alma, de você fazer uma análise da sua vida, de você examinar o seu próprio coração, como é que tem sido a sua postura, dentro do seu lar, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá no seu comércio, lá na sua indústria, lá no seu universo político, lá dentro da sua igreja. Se você é alguém conivente com o erro, ou se você é alguém que confronta o erro, falando a verdade em amor. Eu quero orar em seu favor. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Onde você está, ore comigo e tome uma posição neste momento à luz da palavra de Deus. Pai, eu quero apresentar a Ti as pessoas que estão nos assistindo. Diante deste assunto tão solene, dá-nos discernimento, sabedoria e prudência, para que abandonemos a mentira e falemos a verdade uns com os outros. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. Eu quero aproveitar um momento para agradecer a sua audiência e para fazer um convite a você e a sua família. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Teremos muita alegria de acolher você e a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Temos cultos às quartas-feiras, às 7h30 da noite. E temos escola bíblica dominical, às 10 horas da manhã, para todas as faixas etárias. Você, sua família, seus amigos, são os nossos convidados. Nós teremos muita alegria de acolher vocês e ajudar vocês nessa caminhada. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.